E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Parabólica. Hoje a gente vai falar de textos antigos da antiguidade que pode ajudar você aí no Enem e demais vestibulares. Hoje a gente vai falar do Código de Hammurabi, é que todo mundo fala, Código de Hammurabi, mas hoje a gente vai entender o Código de Hammurabi. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer, porque tem muito conteúdo aqui, história, filosofia, sociologia. Lembrando que referências na descrição, links das minhas redes sociais, por lá eu aviso muita coisa, aqui no comentário fixado e também na descrição. Vamos lá então começar. Ok, primeiro vamos dar um panorama, um histórico do que é realmente o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é nada mais nada menos, foi cobrado no Enem recente e até teve discussão sobre isso, mas ele é um conjunto de leis escritas possivelmente pelo rei, o sexto rei da Babilônia, que é o Hammurabi, na Mesopotâmia. Então a gente está falando do Antigo Oriente Próximo. É um dos primeiros pontos assim que você estuda em história antiga na universidade. Foi escrito basicamente mais ou menos ali em 1772 antes de Cristo, então é um dos primeiros códigos de lei. Não dá para dizer que é o primeiro, mas é com certeza dos mais antigos documentos escritos, né? Não dá para dizer que é o primeiro documento escrito. A gente ainda não tem essa exatidão, mas ele é dos primeiros. E trata-se de um monólito, né? Que é uma rocha, uma peça inteira, que foi cunhada com uma escrita cuneiforme, uma escrita típica da Mesopotâmia, contendo 282 leis. Então é um código relativamente grande, então a rocha é grande também. E aí é importante destacar, que muita gente confunde nessa hora. O código ele é baseado na chamada Lei do Talião. Talião vem de retaliação. Na real, do latim, lex, lei, né? E talio vem de idêntico. É uma expressão que se utiliza que não necessariamente está no Código de Hammurabi, mas como se fosse para a gente entender. É como se a gente pegasse, por exemplo, lembra do Maquiavel, fazendo uma referência aqui lá na frente, quando fala assim, o fim justifica os meios. Não, ele não escreveu o fim justifica os meios, o Maquiavel. Mas parte ou boa parte da obra dele, O Príncipe, é basicamente a ideia da política estar acima da moral. O seu fim vai ser justificado, vai justificar os meios que você utilizou. Então, olho por olho, dente por dente, é para trabalhar com essa ideia do talhão, idêntico, que era, na verdade, uma lei, né? São leis, mas muito mais que leis, são normas ou condutas utilizadas durante o período antigo, que, na verdade, elas não eram escritas. Aí que está a grande importância do Código de Hammurabi. Ele foi o primeiro, aí sim, o primeiro a escrever ou colocar em leis a ideia da lei do talhão. A ideia de que o seu crime, a sua pena, né, por conta do seu crime, é proporcional ao ato praticado. Vocês entenderam? Então, por isso que vem de talhão é idêntico, e a retaliação, ou idêntico, na verdade. Né? Então, tudo que você fizer, você tem que devolver da mesma maneira, né? Quando você for punido, se você for pego, e determinados em vários assuntos. Bom, a lei do talhão também a gente acha nos textos aí do Antigo Testamento e tal, mas o Código de Hammurabi ele é o primeiro a colocar em lei, em escrita, a ideia do talhão, tá bom? E para que servia o Código de Hammurabi? O Código de Hammurabi servia na Babilônia, no Império Babilônico, para definir normas de condutas, de costumes, de cotidianos para aquela sociedade, mas levando em consideração que é uma forma de dominação do Estado mesopotâmico, do Estado babilônico, sobre o povo, sobre a população. Então não esqueçam isso, que isso foi o grande desastre aí para quem errou essa questão no Enem, acho que 2019, se eu não me engano e tal. Que eu falo, não, mas é para definir conduta? É um código de dominação? É um código de dominação, sim, porque é uma lei escrita por um rei onde ele não participa, para ele não vale essas leis, mas ele define a regra basicamente sozinho, num monólito, numa rocha gigantesca,
e fala, ó, vocês têm que seguir isso aqui a partir de agora, tá bom? Vamos lá começar a ver um pouquinho desse código e eu já adianto vocês, a gente não vai ver 200 e quantas? 282 leis, que senão fica muito maçante. Mas é para a gente entender. A ideia não é entender o código de Hammurabi, essa lei do talhão, um olho por olho, dente por dente. Estou utilizando, vou deixar na referência aqui para vocês, uma obra bem interessante que eu já utilizei outras vezes aqui. É do Jaime Pinsky, né, do historiador Jaime Pinsky, que ele fez uma reunião de 100 textos de história antiga. Tá aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. Tá focando, pitidas, tá? 100 textos de história antiga aqui do Jaime Pinsky, tá bom? Tem uma imagem aqui do Jaime Pinsky, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Então tá aqui, ó. Tá nós. Deixa o balanço do branco aí. Não vai dar porque o balanço do branco tá do livro, né? Mas vocês estão vendo que o meu tá marcado aqui. Eu vou até, para poder, eu vou ler as partes que eu acho que são interessantes para a gente entender. Não são muitas, tá? Então relaxem. E aí eu vou fotografar esse livro para colocar na tela para vocês acompanharem a mesma tradução que eu estou vendo aqui. Então, dito isso sobre esse código de leis, a gente tem vários textos, tá? Não é só o código de Hammurabi, a gente tem a questão das leis, lei das 12 tábuas na Roma, no tribuno da plebe, a gente tem as leis colocadas na Grécia por Draco, por Solon, acho que é bem interessante, tem falando aqui sobre hebreus, então dá conceitos de mitologia, são textos, tá? Não é só de lei também não, tá? Mas são textos históricos, textos de várias sociedades antigas. Bom, vamos lá, vamos começar aqui, deixa eu pegar aqui já nessa minha marcação, a gente vai começar falando sobre o conceito de propriedade. Tá? A propriedade pelo Código de Hammurabi. Eu vou ler e a gente vai entendendo. São textos bem curtinhos, tá? São leis bem curtinhas que, na verdade, o Jaime Pinsky ele fez um resumo das leis de parte dessas 282, que aí fica mais fácil do que eu pegar um textão já direto para vocês, tá? Porque eu fui olhar o Código de Hammurabi com calma e ele é gigantesco nesse sentido se a gente ficar olhando. E aí é legal que a gente já tem até a nota de rodapé quando caso aconteça algum termo que a gente desconheça. Atentados contra a propriedade na legislação de Hammurabi. Atentados contra a propriedade. Vai aí, gente. Se um homem roubou o tesouro, riqueza, tá? Do outro palácio, desculpem, a riqueza do Deus ou do palácio, quando fala Deus, são dos templos, tá? Dos templos. A riqueza de um templo, de um Deus, de outro palácio, ou de um outro palácio, este homem será morto. A maior parte aqui das punições são com a morte. E aquele que recebeu o objeto roubado pela sua mão, o receptor, será morto. Ah, eu não sei. Então será morto. É bom parar aqui, porque eu já dou uma dica para vocês. Não vai, pelo menos para sociedades ocidentais, tá? Não vai achar. Não vai escrever na sua redação, ou sei lá, dependendo do tema, ou não vai sair tentando argumentar pela internet para mostrar que você sabe. Não vai falar que o Código de Hammurabi é atual. Não é, tá bom? Por mais que você tenha algumas questões importantes aqui, fica o conhecimento histórico e tal, mas não é atual. Esse negócio de punição proporcional, olho por olho, dente por dente, não cabe. Tá? Se um homem roubou, seja um boi, aí já não é tesouro, carneiro, asno, porco ou uma barca, né? Se for propriedade de um deus, de um palácio, ele dará até 30 vezes. Então, se um homem foi lá no palácio ou de um templo e roubou um boi, ele tem que devolver 30 bois. Tá bom? Aí ele não vai necessariamente pagar com a morte, né? Se for de um busquenum, aqui não tem a nota de rodapé, mas eu explico para vocês, é um grupo social da Babilônia, tá? É um grupo social típico da Babilônia. Então já não é de um nobre, não é de um palácio, então é de um outro cidadão. Ele devolverá até 10 vezes. Se o ladrão não tiver como pagar, ele será morto. Então, se você roubou um boi de um outro cidadão, não é de palácio, não é de Deus, você tem que devolver até 10 vezes. Se você não tiver como pagar, você vai ser morto.
Se um homem deixou escapar um boi ou um asno que lhe haviam confiado, ele devolverá ao seu proprietário, boi por boi, asno por asno. Fugiu? Vai ter que arrumar. Se o pastor a quem foi entregue o gado, de pequeno ou grande porte, para fazer pastar, tiver recebido todo o seu salário, estiver com o coração alegre, se com ele diminuir o gado de grande porte, o gado de pequeno porte, diminuir a reprodução conforme a boca, aí não entendi esse aqui, de suas convenções, ele entregará a reprodução e a renda. Se ele pegou um gado lá para cuidar, que não é dele, e reduzir, já recebeu o salário, mas ele não der o planejado, ele vai ter que se virar. Se o pastor a quem foi entregue o gado de grande ou pequeno porte se tornou infiel e mudou a marca e deu-a por dinheiro, ele vendeu, ele será persuadido e dará ao proprietário até 10 vezes o que roubou do rebanho. Então tá aí para vocês uma questão aí em relação à propriedade no Código de Hammurabi. Reparem que você tem que dar mais se for um palácio, um nobre, certamente aí um pertencente ao Estado ou a um templo, tá bom? Então esse é o ponto sobre propriedade no Código de Hammurabi. Aí, vamos falar sobre escravismo, tá? No Código de Hammurabi também. Então a escravidão no Código de Hammurabi. Vamos lá, gente. Deixa eu só pegar aqui também texto pequeno para vocês entenderem. Se um homem comprou um escravo ou escrava, e se este não tiver cumprido seu mês de serviço, e se uma moléstia dos membros se apossou dele, se comprou um escravo, mas não cumpriu um mês, mas esse escravo teve algum acidente, ficou doente, né? Algum dos seus membros, que vai potencialmente reduzir a sua capacidade de trabalho, ele retornará ao seu vendedor. E o comprador tomará o dinheiro que despendeu. Se um homem comprou um escravo ou uma escrava e se surgiu uma reclamação, seu vendedor satisfará a reclamação. Aí a gente tem uma nota de rodapé aqui que explica: a lei não distingue entre reclamações fundamentadas ou arbitrárias. Tá? Se é válido ou não é, se é uma reclamação justa ou injusta, supondo que o vendedor tivesse que aceitar qualquer uma. Chama o Ben Mendes aqui. É claro que isso aqui é uma brincadeira que eu estou falando, mas de um texto sério, né? Pessoas não são propriedade. Naquele tempo era, tá? Se um homem num país inimigo, quando fala país, entenda uma sociedade estrangeira, inimiga, tá? O conceito de país enquanto Estado nacional não existia. Isso também vai de acordo com a tradução. Comprou um escravo ou uma escrava de um homem, de uma outra cultura, de um outro que segue um outro rei, uma outra sociedade. Inimigo, né? Assim que for ao centro do país, e assim que o senhor do escravo homem ou da escrava mulher reconhecer seu escravo homem ou sua escrava mulher, se o escravo homem ou a escrava mulher são filhos do país, são filhos do país inimigo, eles serão postos em liberdade sem dinheiro. Lhes será concedida a liberdade. Se são filhos de um outro país, se eles forem, entendi. Se o cara comprou um escravo, uma pessoa escravizada, né? Que o texto fala escravo, mas que é de uma outra região, de uma outra sociedade, mas trouxe para a Babilônia, por exemplo, vai ser colocado em liberdade. Se for do outro país, se for de uma outra sociedade e não da Babilônia, se são filhos de um outro país, o comprador declarará diante de Deus o dinheiro despendido, e o senhor do escravo homem ou da escrava mulher dará ao dancarum, espécie de banqueiro e negociante, tá? Esse conceito. O dinheiro que este despendeu, e este tornará a comprar seu escravo homem ou mulher. Se um escravo diz ao seu senhor: tu não és meu senhor, seu senhor o convencerá de ser seu escravo e lhe cortará a orelha.
Não vai falar que é atual. Primeiro que escravidão, escravização de pessoas não pode ter nem naquele tempo nem hoje, tá? Por favor. Então tá, esse é o ponto sobre a escravização. Se vocês quiserem que a gente faça outros vídeos, aqui a gente também tem escravidão entre os hebreus, entre outros povos também, a gente faz, tá? Bom, dito isso, agora vamos para uma questão de educação familiar e principalmente em relação às mulheres na Mesopotâmia, as mulheres na Babilônia. Primeiro vamos trabalhar com a ideia com a questão do divórcio no Código de Hammurabi, tá? E aí que você vai falar, não é atual, tá? Se um homem se dispôs a abandonar uma sujetum seria uma esposa secundária, tá? Então tá lá na nota de rodapé, esposa de segunda categoria, vou ler essa nota de rodapé para vocês. Quando a esposa, que é a salme, a esposa principal é a salme, não podia dar filhos, o homem tinha direito de casar-se novamente. A sujetum nem bem era a primeira esposa, nem uma concubina escrava. Ela era uma segunda esposa, tá bom? Que lhe deu filhos. Ó, se um homem dispôs a abandonar uma sujetum, que lhe deu filhos, ou uma salme, a segunda ou a primeira esposa, que lhe permitiu possuir crianças, a esta mulher será devolvido o seu dote. Dote, só para explicar, é pertences, tá? O seu dote e lhe será dada uma parte do campo, jardim e bens móveis, e ela criará as crianças. Depois que ela tiver criado as crianças, sobretudo aquilo que será dado às crianças, lhe será dado uma parte, como a um filho herdeiro, e ela tomará marido de acordo com o seu coração. Ela vai ter outro marido de acordo com o coração dela. Então ela vai ser basicamente uma herdeira. Se um homem abandonar sua primeira esposa, então seria a salme, sobre tudo aquilo que será dado às crianças, lhe será dado uma. Leio errado. Se um homem abandonar sua primeira esposa, que não lhe deu filhos, ele lhe dará dinheiro de sua tirtatu. O que é tirtatu? Pagamento que os noivos efetuam aos sogros pela mulher que adquiriram. Então, o homem adquire uma mulher. Olha só o conceito da sociedade, tá? Não precisa olhar com espanto, mas é importante sempre ver o quanto que a sociedade ela mudou, tende a mudar, e é importante. Apesar de ainda ter gente que acha que vive na Babilônia. Habitualmente, o dinheiro era administrado pela própria mulher e funcionava como garantia no caso de separação dos cônjuges. Vamos lá. Ele restituirá plenamente seu serigtu, que são os dotes, são os pertences dela, que ela trouxera da casa de seu pai. Depois ela abandonara, mas tem que ficar lá guardado, depois ela vai ter o direito de ter de volta. Se ele não tiver a tirtatu, não tiver o pagamento, o dinheiro, a indenização, ele lhe dará uma meia mima de prata para abandoná-la. Então reparem que as pessoas são como é que a gente pode dizer? As pessoas são objetos, valores, né? As mulheres. Se tratar de um musquenum, tá lá, o musquenum, elemento situado socialmente entre o homem livre e o escravo, tá? Ele lhe dará 1/3 de mina de prata. Se a esposa de um homem que habita a casa deste homem quiser sair, e se ela tiver o hábito de fazer extravagâncias, desorganizar a casa, negligenciando o marido, ela deverá ser persuadida. E se seu marido decidir repudiá-la, ele a repudiará. Ele não lhe dará nada para sua viagem, nem pelo seu repúdio. Se seu marido decidiu não repudiá-la, seu marido tomará outra mulher.
Esta mulher, a primeira, habitará na casa de seu marido como escrava. Vai vendo? Como escrava. Tá bom? Se uma mulher odeia seu marido e lhe disser: tu não mais me terás como esposa, aquilo que está por detrás de sua conduta, a respeito de sua culpabilidade, será esclarecido. Se ela for zelosa e não tiver culpa, e se seu marido sai e negligencia muito, essa mulher não cometeu erro. Aí o erro é dele. Ela tomará seu dote e irá para a casa de seu pai. Se ela não for zelosa e costumar sair dissipando seus bens, negligenciando o marido, essa mulher será lançada na água. E esse é um ponto importante, porque eles tinham esse hábito também, tá? O Código de Hammurabi fala isso, você vai ser jogada na água, no rio, tá bom? Bom, eu acho que tinha aqui. Aí eu já achei aqui um outro ponto, ainda falando sobre essa relação, sobre a questão do adultério no Código de Hammurabi. Então, agora a gente vai falar sobre a questão do adultério, né? Da traição no Código de Hammurabi. Trechinho mais curtinho aqui pra gente, mas vamos lá. Se a mulher de um homem tiver sido pega dormindo com outro varão, outro homem, ambos serão atados e lançados na água. Serão amarrados e lançados na água, vai morrer. Né? Porque não vai conseguir mexer os bracinhos para nadar. Olha só. Se o senhor, o marido da esposa, permitir que sua esposa viva, se o marido fala, não, eu deixo ela viver, o rei deixará com vida seu servidor, o outro homem, o outro também vai viver, o homem também vai viver, o outro varão, né? Se um homem violentou a esposa de um homem que não conheceu o marido e ainda habita a casa de seu pai, um cara foi lá e violentou ela sexualmente e tal, mas ela ainda não. Ela era destinada a um outro homem, mas ela ainda não tinha saído da casa dos pais. Eles ainda não se conheciam pelo casamento babilônico, né? E se deitou sobre seu seio, e se for pego, este homem será morto e a mulher inocentada. Se a esposa de um homem tiver sido expulsa pelo marido, a esposa de um homem tiver sido expulsa pelo marido e sem ter sido pega em flagrante, dormindo com outro varão, se ela foi expulsa, sendo acusada de adultério, mas ela não foi pega, não foi pega em flagrante. Ela jurará pela vida de Deus e tornará a sua casa. Vai voltar para a casa dela. Se o dedo tiver sido apontado para a mulher de um homem por causa de um outro varão, apontou por causa de adultério, e se ela não tiver dormido com outro varão por causa de seu marido, para apaziguá-lo, ela. Peraí. Por causa. Se o dedo tiver sido apontado para a mulher de um homem, por causa de um outro varão, e se ela não tiver dormido com outro varão, apontar o dedo, mas ela não fez isso. Por causa de seu marido, para acalmar o marido, olha que absurdo, apaziguá-lo, ela mergulhará no Deus Rio. Vamos só entender aqui, ó. Aí é interessante porque vem a nota de rodapé quando a gente fala Deus Rio. O rio irá acusar ou inocentar a mulher, de acordo com critérios ainda não esclarecidos pelos especialistas. Então, sei lá, pode ser ela cai no rio e deixa ser levada pela correnteza. Aí o que você vai saber se ela cometeu o crime, o adultério ou não? Sei lá, se a correnteza vai levar ela para um lado ou para o outro, aí eles colocam lá, joga a sorte do rio, né, o deus rio. Então eles trabalhavam. O rio, você sabe que era uma entidade muito importante na Mesopotâmia, porque o rio, a cheia do rio, né, principalmente quando a gente fala dos rios, do rio Tigres e Eufrates, mas você tinha os seus afluentes, eles que faziam a manutenção dos diques, que faziam a irrigar, então eles tinham que fazer a manutenção dos diques, os dutos que levavam a água e também impediam com que os rios inundassem as cidades-estados mesopotâmicas. Então o rio, ele é muito importante, ele é quase uma divindade, por isso que fala assim, Deus Rio, provavelmente. Mas vocês veem,
a dica que eu dou para vocês é não vai falar, sair por aí falando. Eu volto a falar isso. É super atual, porque não é super atual, tá? A gente tem que olhar com crítica, mas tem que olhar também para entender a história, tá? Eu sei que a gente fica muitas vezes indignado em ver isso, mas é um texto aí de 4.000 anos quase, não que a gente tem que aceitar isso, tá? Mas porque esse período a gente tem que aprender, né? E infelizmente ainda tem gente que pensa que é assim que funciona, tá? Assim, jogando bem diretamente para vocês. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem, a gente tá vindo cheio de novidade aí, né? Se vocês quiserem que a gente faça outro aí, ó, é só dar um toque aí. Deixa aí nos comentários. Lembrando, começando o ano letivo, o engajamento de vocês é muito importante. Qualquer comentário, mesmo que seja aí para mandar uma palavra de carinho, uma crítica construtiva, que será muito bem aceita aqui, vai ser muito bacana. Vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Olha a voz indo embora. Grande beijo. Fui!